Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica. O meu bem-vindo vai para você, companheiro, companheira de viagem através das páginas da Bíblia. Você que apareceu aí por acaso, encontrou esse podcast, está nos ouvindo, fica aí, não sai daí, fica aí até o final, porque a gente tem muita coisa legal para aprender com a palavra de Deus. Hoje em Gênesis capítulo 43, no episódio número 64 do nosso podcast, nós vamos ver os irmãos de José voltando para o Egito e o banquete que José ofereceu. A lição principal deste capítulo é a mistura do governo providencial de Deus com seu propósito de graça. Era parte do plano divino que Jacó e sua família ficassem estabelecidos por um longo período no Egito. Isso só seria possível se ocasionado pela transferência de alguma forma do ponto de atração do coração de Jacó, de Canaã, para a terra estranha do Egito. Consequentemente, Jacó agora é Israel, lembrando-nos de como o futuro está envolvido em todos os eventos deste tempo. Judá é o principal agente neste assunto. Os próprios nomes são significativos das promessas divinas. Judá, Israel, José, Benjamim. A conduta de José não pode ser explicada exceto com base em sua inspiração. Ele não está agindo, ele não está brincando com os sentimentos humanos, ele não está apenas seguindo seus próprios desejos. Ele está de alguma forma misteriosa sob a direção divina, planejando a mudança da casa de seu pai para o Egito, para que o povo de Deus passe por sua temporada de provações na casa da servidão. Outro ponto que vale a pena frisar é que a bênção de Deus sobre uma verdadeira humanidade e o caráter completamente humano de toda essa narrativa. Leia o capítulo 43 de Gênesis, depois escute a explicação com calma, para você poder assimilar num lugar tranquilo, em silêncio, com o coração aberto, para que você ouça a palavra de Deus. A ternura, a simplicidade, a veracidade, e especialmente no caso do próprio José, quão pouco ele foi estragado pela prosperidade. Esse é o critério da verdadeira grandeza. As histórias da Bíblia nos ajudam a ter em mente que a religião verdadeira não suprime o humano, mas preserva e desenvolve tudo o que há de melhor e mais nobre no homem. Quanto mais santo, mais humano. A verdadeira religião, ela nos conduz ao resgate do que é um ser humano, conforme os padrões divinos. Um ser humano em conexão com o eterno. Se torna mais solidário, mais amoroso, mais misericordioso, ele respeita o próximo e se torna muito mais servo, né? Depois nós vemos que a graciosa sabedoria do bom homem José em sua conduta para com os outros. O tratamento de José para com seus irmãos prepara gradualmente suas mentes para o grande anúncio que em breve seria feito. Tanto sua bondade para com eles quanto suas perguntas particulares por Jacó e a saudação afetuosa de Benjamim devem ter despertado sua curiosidade e desarmado seus terrores. Enquanto eles bebiam e se divertiam com o grande governante egípcio, e seu irmão mais novo se regozijava com a marca especial de favor, que era um favor para todos, eles devem ter sentido a escravidão de suas apreensões anteriores escapando deles e anteciparam alguma coisa boa na preparação para eles.
Além disso, pode ter havido a intenção de trabalhar na mente de José, de acostumar os egípcios à visão do povo hebreu e assim abrir o caminho para sua elevação subsequente quando, como seus irmãos, ele os deveria estabelecer em Gósen. Havia muita sabedoria em toda essa demora em divulgar o grande segredo. Devemos nos esforçar para combinar o pessoal com os interesses maiores do reino de Deus. A vida em família deve ser baseada em fundamentos da verdadeira religiosidade, não somente aparente, mas prática e transformadora. Desconfie do fruto do pecado. Em Gênesis 43:18, eles ficaram com muito medo quando foram levados à casa de José. Por que eles deveriam ter medo? O convite foi uma honra, não incomum. Abraão também foi recebido na corte de Faraó, em Gênesis 12:15. E os irmãos eram evidentemente pessoas com muitas posses, com um séquito considerável, visto que deviam levar alimento para tantos. E eles trouxeram a prova necessária de que eram homens verdadeiros. Se José tivesse pretendido fazer mal a eles, ele poderia ter feito isso antes. Foi a culpa consciente na mente deles que os fez temer. O que eles fizeram ao irmão antes, sugeriu que um tratamento semelhante fosse aplicado a eles. Talvez eles quase tenham se esquecido, mas Deus não deixou sem testemunha para trazer o pecado deles à lembrança. A mancha do pecado na consciência é acusadora, traz culpa e um peso terrível de ser carregado. O tempo não pode removê-lo. A ocupação pode desviar os pensamentos dela, mas a acusação retorna continuamente. O ato errado pode ser pouco pensado no momento. Só depois é que se sente que não pode ser desfeito. O apóstolo Paulo também sentiu esse peso na consciência. Ele escreveu 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso explica a atitude de muitos para com Deus, porque há tanta lentidão em receber o evangelho, assim como ele é oferecido, porque existe tal encolhimento como se eles estivessem sendo conduzidos ao perigo, como se Deus estivesse colocando sobre eles alguma obrigação que eles não podiam cumprir, para trazê-los à escravidão para sempre. É por causa do pecado no coração, talvez não sentido, impensado, mas está aí o fato de uma vida autoescolhida. E se estes são convidados a uma comunhão mais íntima com Deus, logo ficam com medo, suspeitos de Deus. E portanto, quando o convite do Evangelho é feito e o Cordeiro de Deus é erguido, e o poder do sangue de Cristo e as boas-vindas para todos são proclamados, e eles são convidados a confiar, a aceitar a salvação, os homens tentam fortalecer sua posição. Senhor, temos feito isto ou aquilo, agarrando-nos à desconfiança em vez de lutar contra ela. Essa suspeita de Deus surge da presença de pecado não totalmente reconhecido como pecado. Enquanto o homem ainda está tentando comparar as boas ações com as más, ou encontrar desculpas para falhas, então é o efeito do pecado antes da convicção pelo Espírito Santo. A convicção real, ela traz Deus para perto, como aconteceu com o rei Davi. Ele, no Salmo 51:4, depois ele ia haver pecado com Batseba, ele diz: pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes e é justo teu julgamento contra mim. É o pecado não reconhecido e nem confessado que separa o homem de Deus. A desconfiança pode ser removida por uma crença real na expiação, no plano de Deus para reconciliar o pecador consigo mesmo. Romanos 3:26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, portanto, este é o ponto de virada da vida espiritual.
João 3,18 diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A grande obra de Deus é que creamos nele. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. João 6,29, da qual, como toda a vida cristã, deve crescer. Então aqueles irmãos de José ali com peso na consciência do que eles haviam feito há tantos anos ao seu irmão, agora eles achavam que iam receber o troco, né, de tudo aquilo. Então o medo foi causado pela culpa. Nós não precisamos mais carregar o peso da culpa. Jesus já morreu por nossos pecados e já lançou todos eles no mar do esquecimento após o seu perdão. Creia nisso e viva em paz, tranquilo, sem carregar o fardo pesado, o fardo que Jesus nos deixou. É leve e suave. Eu te espero no próximo capítulo, no capítulo 44, onde nós vamos continuar aprendendo mais lições através das aventuras de José. Estamos chegando ao final do livro de Gênesis. Tem sido uma viagem emocionante, muito joia, muito aprendizado, muita coisa legal, mas ainda não acabou. Eu te espero em breve. Tchau, tchau.